Começando aqui essa aula, né, essa série de aulas que a gente vai fazer agora durante essa semana e a próxima, são aulas que elas antecedem a maratona. Quem não sabe, a gente nós já abrimos inscrições para a próxima maratona Projetando com Feng Shui, que vai acontecer dos dias 3 ao dia 8 de novembro, tá? Então ainda tem mais 2 semanas aí, e nessas 2 semanas que antecedem, a gente vai fazer esse aquecimento, a gente vai trazer aqui um conteúdo diferenciado para vocês poderem já ir entendendo Feng Shui, entendendo o que se trata, né? A gente fez já uma live semana passada semana retrasada, falando o que é o Feng Shui, tá? A gente trouxe um estudo de caso também, e agora a gente vai começar efetivamente aqui no conteúdo. Então, essa semana, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, tá? A gente vai falar essa semana especial sobre os 5 elementos. Então, hoje, segunda-feira, é sobre o fogo, e depois os outros elementos durante a semana, tá bom? Vai seguir a ordem do fogo, depois terra, depois metal, depois água e depois madeira, tá bom? Então, gente, a gente vai falar então essa série aqui. A gente até montou o título antes da gente realmente definir qual que ia ser, realmente como que a gente ia abordar esse assunto aqui com vocês. Então, alguém aqui já está inscrito na maratona? Alguém já está lá inscrito na maratona, já está participando do Telegram e já sabe qual é o próprio elemento? Tem alguém aqui que já sabe que é do elemento fogo? Tem alguém do elemento fogo aqui com a gente? Né? Segundo as nossas bases de estatísticas, existem muitas pessoas do elemento fogo e muitas pessoas do elemento madeira entre nós. Uhum. Tá bom? São as pessoas que tem mais aí. Então, provavelmente tem um monte de gente aí de fogo aqui com a gente, certo? Então, a nossa ideia aqui hoje, a gente vai falar, né, sobre a pessoa do elemento fogo. A gente vai comentar aqui também sobre os ambientes do elemento fogo, mas a gente queria trazer uma abordagem diferente aqui para vocês. A gente queria, o objetivo mesmo aqui da nossa aula de hoje é falar o porquê que é importante a gente saber qual que é o elemento do cliente, né? Então a gente dividiu em 5 aulas, porque são 5 elementos. Então a gente vai começar pelo fogo, como até falou. E o porquê? Por que isso é importante? Porque qual que é a grande vantagem que a gente tem em descobrir, saber qual que é o elemento dessa pessoa, por que isso é legal, tá? Então a gente vai entender, o objetivo é entender o porquê, e a gente vai falar especificamente como que a gente vai lidar, né? O legal disso é que a gente vai conseguir se comunicar com esse cliente, a gente vai se comunicar com a pessoa desse elemento de forma mais apropriada. Então a ideia é vocês saírem dessa aula entendendo o porquê disso, né? Como que isso vai acontecer. Aí, só que a gente pensou aqui que seria interessante também a gente dar um alerta, assim, tipo, quem tá acostumado, assim, quem já assistiu as nossas outras lives, que a gente fala sobre o nosso alinhamento de expectativas, né? Então, a gente achou muito importante trazer Ih, a gente tá fora de foco. Peraí. Aí foi. A gente trazer esse conceito é como se fosse o que não é o que a gente vai trazer aqui, tá? É um pouco estranho falar isso, mas o que não é o que a gente vai trazer aqui? A gente vai explicar o que é a pessoa de fogo e por que é importante a gente saber qual é o elemento dessa pessoa, do nosso cliente, né? Porque o objetivo da maratona, quem não sabe o que é a maratona, quem não sabe o que a gente vai fazer lá na maratona, olha os foguitos aqui. A Dani a gente sabe que você é de fogo. Ah, a galera aqui falando de fogo. Yara é de fogo. Quem mais é fogo? Jaqueline, elemento fogo. Por quê? Quando a gente sabe qual é o elemento do nosso cliente, a gente vai conseguir abordar ele de uma forma mais precisa, de uma forma mais cirúrgica. Você vai entender, você vai ter uma ferramenta a mais para conseguir se comunicar com essa pessoa, tá? Então o objetivo da maratona é uma consultoria de Feng Shui do começo até o final, passo a passo de uma consultoria de Feng Shui. E a gente vai falar também lá dos 5 elementos, mas aqui a gente vai abordar de uma forma muito mais, com mais informação, a gente vai ser mais pontual, porque a gente vai ter mais tempo para falar sobre cada um desses elementos de tão importante que é esse conceito, tá? Mas o que acontece? Você não é quem é fogo aqui, todo mundo que é fogo. Vocês não são só fogo. Vocês viram quando vocês foram fazendo o questionário que vocês deram sim para várias palavras, né, vários pontos de outro elemento. Todo mundo tem os 5 elementos, tá? Eu não sou único exclusivamente fogo, não. Eu tenho os outros elementos também, tá? Mas eu tenho um que se sobressai em relação aos outros. E é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai dar o foco na pessoa que está com o elemento que está se sobressaindo em relação aos outros, o elemento fogo. Mas isso quer dizer que ela não tem dos outros, né? Não tem dos outros elementos. Então, você vai conseguir. O objetivo aqui não é uma pílula mágica, não é uma fórmula mágica que, tipo, é uma cartilha que eu vou seguir aqui, se a pessoa ticar todos os itenzinhos, ela é fogo. Não é assim que funciona. Por quê? Porque todo mundo tem todos. E às vezes você pode, mesmo sendo fogo, você tá com a sua água super exagerada, transbordando, né? Então você pode. Então é legal aqui, o que vocês podem ligar aqui na cabeça de vocês? Identifica o fogo,
entende o fogo e entende quando você tá fogo. Mesmo se você for de água, que nem a Maria Emília, mesmo que você seja de madeira, que nem a Glenda, mas que você entenda, tipo, mesmo sendo madeira, quando eu tô fogo, eu posso estar, de repente, demonstrando um pouco desse fogo. Isso aqui é mais uma ferramenta que vocês têm nas mãos para conseguir fazer a leitura desse cliente e conseguir... Vocês vão entender o quê? Ó, gente, a Savina perguntou, sempre tem que aplicar a lista para saber o elemento do cliente? Nós sempre fazemos isso pelo questionário, tá bom? Porque é um processo onde ele vai também entender um pouco sobre ele, tá? E ele mesmo vai chegar à conclusão do elemento dele, é importante isso, tá? Mas existem outras formas, você pode usar, por exemplo, a radiestesia para conseguir descobrir qual é o elemento da pessoa, tá bom? Mas a gente gosta do questionário justamente porque tem essa interação com o cliente. Tá? Mas como os alunos já sabem, né? A gente traz muito isso, a gente desenhou, né, todo o curso, a jornada dos 5 elementos, porque a ideia é você conseguir pegar também essa questão dos 5 elementos, tá dando um pouco de delay, né? Vocês conseguirem entender tão bem esses conceitos que vocês vão sacar. Até o final dessa aula, a nossa ideia é isso. Vocês vão ver que eu já passo um exercício no final da aula, tá, gente? Mas a ideia é variar um pouquinho. Você acostuma, a gente tem lição de casa. Então, mas a gente conseguir entender, pra você conseguir, tipo, é uma ferramenta. Se você usar o questionário, ajuda muito, assim, é muito mais fácil. Mas se você treinar o seu olhar, você vai conseguir sacar qual é o elemento da pessoa. Uma coisa que a gente brinca, assim, sabe? Tá passando uma ambulância. Tudo bem, pronto, passou a ambulância. Sabe quando, é uma brincadeira até, sabe, tipo, eu tenho certeza que fulano é do signo de touro, tenho certeza que fulano e ciclano é do signo de peixes, fica viajando na maionese de peixes. É mais ou menos isso. Você consegue, tipo, óbvio que todo mundo que é de escorpião é daquele jeito? Não. Mas você consegue, tipo, nossa, isso aí que você tá fazendo é muito escorpião, sabe? É uma assimilação que a gente tá trazendo pra vocês conseguirem entender mais ou menos onde a gente quer chegar. Mas as pessoas, elas vão ter uma característica que vai saltar, que você vai conseguir identificar, que você vai conseguir ler. E isso vai te ajudar muito no Feng Shui, isso vai te ajudar muito na relação entre as pessoas. Isso, e o objetivo aqui é entender logo essa relação logo de começo. Então peguei um cliente fogo, né, fiz lá o questionário, pode ser, você manda o questionário para ele. Inclusive, gente, esse questionário que a gente disponibiliza para vocês podem usar, tá bom? Vocês podem usar ele com o cliente de vocês, manda para eles, no final do questionário tem a opção de mandar por e-mail. Aí você clica lá e pede para o cliente colocar o e-mail dele, vai mandar para ele ou manda para você poder avaliar direitinho, tá bom? Mas a gente fez realmente para distribuir aí pra todo mundo usar. Pra todo mundo. E a gente gosta das estatísticas. E então, ajudou muito a gente, né? Então a gente tá abrindo para todo mundo usar também, porque tipo, a gente sabe o quanto ajudou no nosso trabalho. Então, à vontade, podem usar. Podem usar. E então, o objetivo encontramos um cliente fogo, né? Ele fez lá o questionário e ele é de fogo. Como é que a gente vai lidar com ele, né? Qual é a vantagem da gente saber que ele é de fogo? Além de trazer isso para arquitetura e além de poder ajudar ele nesse processo, tá? Então, sabe o legal, assim, de quando você usa realmente isso, se você sabe que a pessoa é de fogo, a gente já vai descrever aqui como é que é uma pessoa de fogo, tá? Mas a partir do momento em que você saca que a pessoa é de fogo, você já sabe como que você vai se comunicar com ela. Você vai saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que retém a atenção dela, o que perde a atenção dela, que a gente vai trazer tudo isso aqui pra vocês hoje. Então vai ficar muito mais fácil você se comunicar com essa pessoa, porque você já sabe como se comunicar. É mais... É quase um atalho mesmo, né? Sim. Quase tipo, é um Waze. É um facilitador. É um Waze, como é que chama o Waze? Tem um nome isso. Um GPS? É um GPS. É um GPS. Você consegue chegar onde você quer chegar com mais facilidade, porque você sabe por onde você tem que ir. Você não tá, tipo, no escuro. Vamos colocar, tipo, no signo são 12, mas os elementos são 5, e você tá saindo, você não sabe nem pra qual lado que você vai se comunicar. A partir do momento que você identifica que esse daqui tá chamando mais atenção, putz, vou tentar esse caminho. E daí você já consegue uma comunicação muito mais efetiva. Boa. E, gente, só reforçando aqui, meninas, eu não acredito, ou isso, ou aquilo. Gente, aqui assim, a gente vai entender, presta atenção nisso, todo mundo tem todos os elementos, tá bom? Ninguém é esquisito que não tem um dos elementos, tá? Todo mundo tem todos. Algumas pessoas, alguns de vocês, conseguiram realmente entender que deu, assim, uma diferença enorme, por exemplo, do fogo pros outros, tá? Mas tem gente que a gente sabe que fica tudo meio equilibrado, ou que empata, né, na nossa listinha. Se você é uma dessas pessoas, você precisa prestar mais atenção ainda, porque você precisa realmente olhar pra dentro, olhar pra você saber quem você é, saber o que você sente, pra você saber qual é o seu elemento, tá bom? É a maneira que a gente vai trazer aqui pra vocês. Então presta atenção em todas essas aulas da semana,
para vocês conseguirem tirar essa dúvida. E se identificando, E se identificar, exatamente. Então a gente vai trazer aqui as características do elemento fogo, da pessoa do elemento fogo e algumas variações dela, para você, com o objetivo de você conseguir sacar qual que é o elemento das pessoas, conseguir perceber as pessoas ao seu redor e entender, pelo menos conseguir dar um bom chute de qual que é o elemento dela, tá? Só que assim, a gente vai conseguir, assim, a ideia da aula é ter 1 hora, tá? Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, fazer uma aula de 1 hora, e a gente não está cronometrando, mas é muita coisa que teria que trazer aqui, a gente não vai conseguir trazer absolutamente todas as variáveis, todos os pormenores, mas a gente vai trazer aqui o máximo que a gente consegue trazer nesse intervalo, tá? E pra você sair daqui e conseguir falar, não, beleza, vou caçar uma pessoa fogo aqui ao meu redor e vou conseguir achar aqui, porque eu tenho informação pra isso, eu estou embasada pra conseguir estudar isso e trazer esse conhecimento, tá? Essa é a ideia aqui, beleza? Você vai explicando, eu vou ficar de olho no chat aqui, só responder uma dúvida da Aline aqui, que eu achei relevante. Ela perguntou, esse elemento fogo, nessa questão dos 5 elementos, ela tem alguma coisa associada à astrologia? Gente, a gente citou a astrologia aqui de feliz, tá bom? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, tá bom? É outro estudo, não tem essa relação. Foi só uma maneira de vocês entenderem que a gente quer que vocês identifiquem pessoas de fogo, assim como vocês podem, né, se vocês sabem astrologia, se vocês acreditam nisso, se vocês estudam isso, poder fazer essa associação da mesma forma. Porque como é uma coisa mais comum, vamos combinar que os 5 elementos é uma coisa nova aqui no Ocidente. As pessoas não conhecem os 5 elementos, mas a astrologia é uma coisa que já tá mais... O pessoal tem no jornal, sabe? Seus signos estão no jornal, é uma coisa muito mais comum. Por isso que a gente trouxe essa relação, pra você ficar mais próximo pra vocês, tá? E os 5 elementos, ele vem da medicina tradicional chinesa, tá bom, gente? A gente não tá inventando nada aqui, pelo amor de Deus. A gente tá trazendo porque é um dos conceitos fundamentais do Feng Shui. A gente trabalha com isso, a gente traz isso e a gente acha isso aqui é tão importante, vocês vão entender o que isso é tão importante, que a gente tá trazendo essas 5 aulas destrinchadas em cada um dos 5 elementos pra realmente trazer clareza. Sim, certo? sim. E mais uma dúvida só, que a Glenda perguntou ali. Ao longo do tempo, o elemento pode mudar? Tipo, hoje eu sou de fogo, amanhã eu sou de madeira, sei lá. Daqui 10 anos eu sou de metal. Em geral, eu nunca vi ninguém mudar. Em geral, não, tá bom, gente? A pessoa é o que ela é. E ela pode ter nuances de estar com fogo mais yang, isso acontece. Um fogo mais yin, um metal mais yang em determinado momento da vida, acontece. ou não. E aí sim você vai ter essas nuances. Mas o elemento é o elemento, tá bom? A Elaine, você segura. Gente, vamos falar sobre o elemento fogo, pra isso a gente trouxe fogo. A gente não vai botar fogo no escritório, tá? Tudo aqui pra vocês. Então, a gente gosta de trazer o próprio elemento. A gente não vai conseguir trazer todos os elementos aqui em todas as aulas, mas isso será fácil. A gente gosta de olhar pra natureza pra conseguir entender o elemento. Então, tipo, você tá com dúvida de como é que é o elemento fogo, cara, acende uma vela e fica olhando pra isso. O que é o fogo? O fogo, é quente, ele queima, certo? Então, uma característica... Vai anotando as características. O elemento fogo, ele é quente. O elemento fogo, ele sobe. O fogo sobe. Você nunca vai ver um fogo derramando, um fogo indo pros lados. O fogo em si, uma vela, ela sobe, tá? Então, ela tem uma energia ascendente, tá? O fogo... No escuro, ela ilumina. Tô só descrevendo isso daqui. Eu tô olhando pra cá e tô escrevendo. O fogo ilumina. O fogo, ele balança. Tá vendo que ele apagou sozinho? O fogo, ele é volátil. O fogo, ele é muito volátil. A gente tem que tomar muito cuidado com o fogo. Se deixar uma vela acesa... Sabe aquela... Gente, um dos clássicos de incêndio na casa é a vela do santo. Porque a pessoa vai lá, acende a vela e vai embora, debate uma brisa, o negócio cai e põe fogo na casa. O fogo é perigoso, o fogo é volátil, o fogo se espalha, o fogo queima, o fogo dá PT na casa inteira, sabe? O fogo tem muita energia, tá? E ele transfere energia. Quando você tá com frio, você usa o fogo para se aquecer. À noite você usa o fogo também para se aquecer, para se proteger, para você conseguir ver em volta. Então, tudo isso são características do elemento fogo, tá bom? A gente não vai ficar aqui entrando em pormenores de todas as características que a gente pode usar o fogo na decoração que está lá na frente, tá? A gente tá aqui focando neste momento no elemento fogo em si. Isso aqui não é fogo, isso aqui é fogo, tá? Daí a gente pode fazer uma relação do elemento fogo com a pessoa do elemento fogo. Continuo falando? Tem alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá. Então... Uma pessoa do elemento fogo, ela vai ter as qualidades e as características do próprio fogo.
Então, o que é uma pessoa fogo? A gente não falou que o fogo é quente? A pessoa fogo, ela vai ser quente, que é quente literal, tá? Sim. Real, assim, de calor. A pessoa, ela vai sentir calor, ela vai emitir calor. Vai ser aquela pessoa que não vai querer usar edredom, que vai tirar esse negócio de cima de mim, sabe? Ela é uma pessoa que tem calor, tá? Ela é uma pessoa que emite calor, é uma pessoa calorosa. Sabe aquela pessoa que é acolhedora, aquela pessoa que tá alegre, aquela pessoa que tá feliz? Sabe? Nossa, tipo, nossa, eu nunca tive triste. Mas calma, respira. Nunca tive triste. É uma pessoa de fogo. As pessoas de fogo, elas são muito animadas, elas são pra cima, sabe? A pessoa não para quieta. É aquelas pessoas que tem tique na perna, que fica balançando a perna, que fica não para, não para, não para. É uma pessoa de fogo. A pessoa de fogo, ela vai falar muito rápido, ela vai ser muito agitada. O que mais a gente falou aqui do fogo? A gente falou que o fogo ilumina. Então as pessoas de fogo, elas vão iluminar ao seu redor, elas são brilhantes. Brilhantes no sentido de, sabe, tipo aquela pessoa que emite... Radiante, ela emite luz, ela chega chegando e todo mundo... Uma pessoa de fogo não vai chegar na sala e as pessoas vão falar, não, nossa, fulano, você tava aqui. Cara, não, ela vai chegar... E aí, gente, bom dia! Vai chegar muito animada, você vai saber que essa pessoa chegou. Porque essas são as características do fogo aplicados a um ser humano, que é toda essa expansão, é uma coisa bastante expansiva, tá? Uma coisa com uma energia muito contagiante mesmo. E as pessoas de fogo também, elas gostam de ficar perto de outras pessoas Gostam. também. Elas gostam desse aconchego, né? Desse quentinho. Você vai pensar, né, na roda de fogo, né? É muito do fogo mesmo, reunir as pessoas. Sim, reunir as pessoas, exatamente. Gostam mesmo disso, desse calor humano. Uma outra coisa, assim, quando, por exemplo, a gente dá muito esse exemplo, quando tem um encontro, estamos em quarentena, tudo bem, não está tendo tantos encontros, não sei como é que tá essa cidade, mas quando você tem um almoço, um jantar, um evento social, e tem umas pessoinhas de fogo lá, elas estão em todas as conversas ao mesmo tempo, elas estão falando com todo mundo, elas estão brincando, estão conversando com você aqui, tá brincando com o ciclano lá, e tá comentando alguma coisa com não sei quem, ela tá tentando estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque essa coisa, sabe, do fogo que se espalha, é essa característica do fogo, sabe, o fogo é bem aquele sentado assim, aberto, é uma pessoa que está em expansão, certo? É claro que existem níveis e níveis de fogo, tá bom, gente? A gente vai comentar. Porque tem o fogo que ele tá yin, né, que ele tá um pouco menos, tem um fogo mais yang e assim por diante, tá? Vamos falar dessas variações de fogo yin e fogo yang? Pode ser. Que é exatamente isso, porque você fala, gente, mas como assim que eu vi que a Elaine perguntou lá atrás, no primeiro questionário deu fogo, mas eu não me sinto representada por esse elemento. Eu falei isso bem rapidinho, mas ó, o fogo é volátil. O fogo, ele é muito volátil. Ele é 8 ou 80. Então o fogo, ele pode estar lá em cima, no pico, e ele pode descer assim, tipo, para as profundezas. E ela é uma velocidade muito rápida. O fogo tá bem, tá expansivo, tá falando com todo mundo, dele chega em casa e fala, não quero falar com ninguém, ele se tranca no quarto e fica quieto na dele. O fogo tem isso, de tá na expansão, tá na retração, de tá muito bem, tá muito mal. Ele pode oscilar isso tudo numa velocidade muito grande, que vai deixar todo mundo ao redor dele bastante confuso, aliás, de o que é isso. Existem, mas aí lembrando, a gente tem fogo e todo mundo tem os 5 elementos. Então, quando você fez o seu questionário, não sei se você anotou as suas notinhas, mas você tem um que se sobressaiu. Você tem um segundo, esse segundo tá coladinho ou tá muito distante? Você é um fogo com muito proeminente e os outros estão bem longe, ou tipo, sei lá, tipo, foi 27 e o outro foi 26, sabe? A pessoa, ela pode ser fogo e logo em seguida ser um outro elemento que é super estável. Então ela vai ter um fogo muito mais constante. E a gente tem que entender tudo isso, tá? Que existem essas nuances. Né? É complicado, gente, porque como todo mundo tem todos os elementos, né? Que nem a Kátia falou, peraí, meu é metal, mas eu sou isso, eu sinto isso. Você pode estar, de repente, com o seu fogo mais aflorado, mas você ser de metal. É isso que... Gente, isso assim é uma coisa que vocês têm que olhar pra vocês, entendeu? Por isso que vai ser importante essa semana, até pra vocês atestarem o elemento de vocês, tá? A gente faz o questionário, assim, sei lá, acho que basicamente 100% dos nossos clientes que fizeram o questionário, depois a gente verificou com radiestesia, a gente fez os estudos e tudo mais, e tava certo, né? Não deu errado, tá? Nunca deu errado pra gente. Pode ser que aconteça com você? Pode ser, a gente não sabe se de repente tá com o seu fogo yang. Mas você, por exemplo, a Kátia pode ser de metal, mas ela tá com o fogo yang dela agora. Então pode ser que ela foi um pouco subjetiva aí nas escolhas das palavras lá no questionário, tá bom? E uma outra coisa que pode acontecer, né? Eu espero que isso aconteça com todo mundo. Vocês vão se identificar um pouquinho com todos os elementos que a gente vai falar. Sim. Porque são ações humanas, e todo mundo tem todos. Você tem que entender isso. Todo mundo tem todos. Até a representação dos 5 elementos
são os 5 órgãos principais, são 5 órgãos e 5 vísceras, e todo mundo tem todos, e todos eles têm que funcionar em equilíbrio, tá? Então vocês vão sentir todos, é normal. Sim, aí vai vocês olharem pra dentro e falar, tá, por isso que tem todas as aulas da semana, tá bom? Ah, tá bom, então fogo, isso. Aí, no metal, isso. Aí vocês vão conseguir se identificar, é sério, porque de primeiro, por exemplo, eu mesma, no começo, você sempre foi fácil. Você já sabia o que era. A gente achava que era outro elemento, é verdade. A gente achava que era de outro elemento, a gente falou, mas será que até fez isso? Será que... Ninguém sabia, tá? Aí foi um processo de autoconhecimento. E tem muito sentido. Foi um processo de falar, não, realmente eu sou assim, ou não, eu não sou não. E aí olhar realmente e descobrir, tá? Eu demorei particularmente mais tempo pra descobrir. E os elementos, até os questionários vieram muito pra gente não ter essa dúvida que a gente tinha. Que a gente ficava, putz, será que é o que não é? E a gente percebeu que quando a gente fez o questionário, putz, fechou. Agora a gente consegue atestar porque deu certo. Então... E conhecendo as características, você vai também entender se realmente é verídico ou não pra você. Tá bom? Mas uma outra coisa aqui, eu vou só trazer um outro ponto. Cadê? Eu vi um comentário, acho que foi da Mônica, aqui. Ah, Mônica, eu sou fogo, mas eu sinto que controlo pra não extrapolar, tá? Então a gente acabou de falar que tem o fogo é essa expansão, o fogo equilibra, é um foguinho lá bonitinho na vela e tal. Aí um fogo yin é um fogo apagado, um fogo com pouco fogo com pouca energia. Então é um fogo que vai, em vez de expandir, uma pessoa apagada mesmo, né? Não tem brilho. Agora, temos o oposto, né? Então a gente tem tanto um fogo que tá apagado, como a gente pode ter, tipo, isso aqui é uma vela. A gente tem uma vela apagada, a gente pode ter um incêndio. A gente pode ter um fogo muito yang, que é o que a gente fala, tá? Alguém aqui não tá entendendo que a gente tá falando de yin e yang? A gente tá aqui falando como se vocês soubessem. Como se fosse a coisa mais normal. Pra gente é a coisa mais normal do mundo, mas meninas grego não, chinês. Eu não entendendo o que eu tô falando, fala que a gente explica, tá bom? O questionário, gente, Obrigada. A gente manda daqui a pouco aqui no chat, tá bom? Vou pegar aqui e a gente manda, tá? Mas tem também na nossa bio do Instagram, tem também no Telegram da Maratona, tá bom? Tá tudo lá, o link pra vocês, tá? Tem tudo quanto é canto, Dani. Vamos só esperar o delay aqui, porque vocês estão um pouquinho atrasados pra gente, pessoal do YouTube aqui, tá? Mas eu vou começando a explicar o fogo Yang. Tá bom. Então, o fogo Yang, imagina então, pensa no fogo, agora pensa no incêndio. Poxa, incêndio, um super incêndio aqui já acontecendo. O fogo em excesso, ele queima, ele causa prejuízo, ele machuca, ele atropela. Ele sabe, tipo, nossa, você me queimou, você me queimou, você se queimou. Você falou alguma coisa muito que não devia e você se queimou na situação. Cara, isso é fogo também. Você saiu queimado, você queimou alguém. Por que a pessoa se queimou? Porque, poxa, agora não tá sensível aqui, você me machucou. Mas você entende como é diferente a energia de você se queimar, você se cortar? As energias dos elementos, elas são diferentes. Você cortar é uma coisa, você se queimar é outra. Intensidade é diferente, sentimento é diferente, tá? Então, um fogo em excesso, ele vai queimar, ele vai ofuscar. Poxa, imagina uma noite não consegue ser noite com um super incêndio, fica dia. Então ela ofusca tudo que tá ao seu redor. O que você falou uma palavra? Ela devasta as coisas, ela destrói as coisas, ela atropela os outros. Sem controle. Não tem controle, ela não é ela fica impulsiva, isso. Ela não consegue controlar esse fogo dela. A consequência do que ela vai fazer, isso, né? Quando ela vai ver, tipo, ela já meteu os pés pelas mãos, fez alguma coisa que não era pra fazer, ou gastou um dinheiro que não era pra gastar, ou comeu um negócio que não era pra comer, meteu o pé na jaca. A pessoa tende a ficar muito irresponsável também. Ela tende, eu tô lendo aqui que a gente tem um resuminho também, tá? Ela tende a ficar muito impulsiva, ela não consegue ter firmeza, ela fica desorganizada, bagunceira. Ela não consegue se organizar, porque ela fica lá com tanto fogo. Imagina muito fogo, fogo, uma ansiedade, a pessoa fica lá com tanta energia, ela não consegue o quê? Se concentrar. Ela não consegue focar, ela não vai conseguir pegar uma tarefa, por mais simples que ela seja, ela não vai conseguir pegar e ir até o final dessa tarefa. Porque ela Isso é uma coisa que um fogo muito forte faz, né? Ele não termina as coisas que ele começa. Por quê? Porque vai na empolgação. Eu ia falar, tá com fogo na hora. Não consegue. Vai na empolgação, começa a fazer, começa a estudar, né? A gente tem alunos fogos e eles começam a estudar naquela empolgação e tal, de repente somem. Porque queima. O fogo é isso. Gastou. Ela gasta, né? Exatamente. Gasta todo o combustível de uma só vez. Você coloca, se você não tiver o controle disso, você queima tudo e pronto, acabou. Você não tem mais. A vela tem a forma da vela, o jeitinho, mas se você rasgar a vela e deixar a cera toda cair,
ela vai queimar em muito menos tempo do que ela deveria queimar e você não vai ter, sei lá, uma vela de 7 dias, um exemplo que é mais palpável. Se você rasgar aquele negocinho lá do lado e deixar toda aquela cera escolher, ela não vai durar 7 dias, ela vai durar menos. Nunca fiz o teste, mas ela vai durar menos. Por quê? Porque ele vai queimar o combustível dele com uma velocidade que não era programada. Então é importante. Quem foi que falou? Esqueci quem falou. Mas é importante controlar. É importante o equilíbrio, né? Nem controlar, é o equilíbrio. Imagina que você está caminhando para um equilíbrio, né? Buscando isso. Gente, vou pegar o gancho aqui da Elaine para vocês darem like no vídeo. Aqui no YouTube, né? Que a gente esquece. Porque a gente esquece de pedir. Então, se vocês gostarem, se já estiver agregando aí pra vocês, deem like no vídeo que a gente ajuda a distribuir o conteúdo aí pela internet, tá bom? Se você tá no Instagram, se você quiser entrar no YouTube pra dar um like também, a gente tá aceitando. Muito bem, gente, muito bom. Tudo bem até aqui, gente? Fez o questionário? Acho que sim. Só vendo se tá tudo bem. Ah, Elaine, não, tudo bem. Eu não vou dar spoilers do meu, mas o meu é antagônico. O meu segundo elemento é o oposto do meu primeiro. Acontece. Acontece, gente. Tem a quantidade de gente que tem no mundo, tem variedade pra tudo aí, tá bom? Muito bom. Agora vamos focar isso no cliente, então? Vamos. Porque a gente trouxe aqui as características, né, do elemento, mas o nosso foco aqui dessa aula é a gente saber, beleza. Descobri que o clientinho lá, que o nosso cliente querido e amado é de fogo. Ou o nosso prospecto, nosso esperado futuro cliente é de fogo. E aí, né? Como é por que isso é legal? Por que isso vai ser interessante? Porque se a gente já sabe, poxa, aqui, se ela é uma pessoa fogo, se você sacou que é uma pessoa que é mais comunicativa, que é uma pessoa mais ativa, já começa a ligar o seu radar. Talvez essa pessoa já usa fogo. Aí você começa a prestar atenção nessa pessoa, deixa ela se mostrar, né? Que é sobre isso, é a leitura do ser humano que está na sua frente. Então, essa pessoa tá com fogo yang, essa pessoa tá com fogo yin, a pessoa com fogo yin é mais difícil de achar, tá? É mais difícil de ver, né? Porque você vai confundir ela com outros elementos. Sim. A fogo normal e a fogo yang são muito rápidas. Uma pessoa com... A raiva é uma característica de fogo yang, tá, gente? Explosão. Essa questão de uma raiva explosiva é característica de fogo yang. Mas se você tá com fogo, você tenta rastrear. Se você não conseguir, tudo bem, até porque isso é treino, tá? Aí você tá olhando pra pessoa. Se você conseguiu, e a gente espera que até o final das 5 aulas dessa semana você conseguiu rastrear, beleza, está aqui, esse ser humano na minha frente é fogo. E agora? Como que a gente vai falar primeiro como é que a gente faz ou como a gente não faz? Como a gente faz. Acho que faz primeiro sentido, positivo? Faz sentido, eu acho. Então a gente vai falar o que você vai fazer se você encontrar uma pessoa fogo, você está se comunicando com uma pessoa fogo. O elemento fogo, ela falou que o elemento fogo parece muito signo de leão, parece mesmo, porque parece, o leão... mas não é uma verdade, né? Mas o que acontece? A astrologia, ela tem um conhecimento que ela veio da Grécia. A astrologia, ela veio da Grécia? Não sei. Então não posso falando bobagem, não vou falar isso não. Mas ela vem do Ocidente, vem lá daquela região lá. E os 5 elementos, elas vêm da China. Mas o conceito dos 5 elementos, que no Ocidente a gente também tem, porque tem um outro elemento que chama éter, que a gente não fica falando, ou o pessoal não coloca, mas dá pra fazer relação entre eles. E os signos do zodíaco que são regidos pelo fogo vão ser parecidos sim com o elemento fogo em si, porque as características são as mesmas, tá? É isso mesmo, você não tá viajando não, tá? Se você já sabe de astrologia, você vai ter mais uma ferramenta, tá? Sim. Vai te ajudar. Mas você pode ter uma pessoa de leão que ela é metal. Sim. E isso é muito legal. Quando você checar isso, é muito legal. Você consegue pegar todas as características, você entende que é um signo de fogo e você fala, putz, ela tem essa precisão aí do metal. Perdi a linha de raciocínio, volta. Então, beleza. Achei a pessoa de elemento fogo. Então, quais são as formas corretas? Corretas, não existe o certo e errado. Mas o que você pode usar a seu favor na hora de atender essa pessoa? Uma maneira legal de atender a pessoa, né? Uma pessoa de fogo, lembra que ela é quente, ela é animada, ela não para quieta? Então... Você tá meio fogo. Ela tá com calor até. Calor. Deixa o ar-condicionado não tá vencendo aqui a nossa vida. Mas, então, a pessoa, ela é fogosa, ela é quente, ela tá se movimentando. Então, uma forma bacana de você se comunicar com essa pessoa é de forma dinâmica. É rápido. A pessoa falou com você, responde. A pessoa te mandou mensagem, responde. Sabe aquela coisa de a pessoa te mandou mensagem de manhã, você vai responder no dia seguinte à noite? Isso não vai fazer sucesso com uma pessoa de fogo. Você vai despertar o lado meio pior, assim, do lado dela, que ela vai ficar com raiva de você. Tipo, poxa, você não tá nem aí, você não tá prestando atenção, você tá desligado, você tá devagar, qual que é? Você vai trazer o lado ruim dela à tona. Então, uma forma boa de você se comunicar com a pessoa de fogo é se comunicar com eficiência, com velocidade.
Você quer que eu fale isso? Vamos Tá bom, falando legal. dos dois. Então vamos lá. Outra situação legal, né, de você lidar com uma pessoa de fogo é você rir, você brincar, você fazer uma piada, você deixar ela se divertir nesse processo, tá bom? Não deixa o processo enrijecido, né? Por exemplo, se você é uma pessoa de metal, você talvez deixe tudo muito regrado, ou uma pessoa de terra, que é tudo jeitinho talvez, dela. tudo daquele jeitinho sempre, tá bom? Uma pessoa de fogo não, ela quer envolvimento, tá? Então, brinca, conversa, deixa ela rir, deixa ela se divertir, né? se comunica bem. Pensa na roda de amigos, né? Sim, trata ela como se ela fosse um amigo. Isso é legal, isso é ela legal. Ela quer se divertir, ela quer se expressar, ela quer viver, ela é muito intensa, ela é intensidade. E passar pela experiência, né? Eu acho que, por exemplo, a gente está falando de atendimento aqui no caso de consultoria de Feng Shui, ou fazer um projeto de arquitetura, de interiores, de construção, do que seja, levando em consideração o Feng Shui também, tá? Então, faz ela passar por aquela experiência do Feng Shui de uma maneira legal, sabe? Faz ela viver aquilo. Isso, envolve ela, faz ela viver, pergunta sobre a vida dela, traz isso realmente para um momento especial que ela tá vivendo aquilo com você. Eu acho que isso ia ser bem bacana. Isso até traz a gente pro último ponto que a gente separou aqui, do que a gente pode, o que é uma forma boa de você se comunicar com uma pessoa de fogo, é deixar ela se expressar. A pessoa de fogo, ela gosta de se expressar, ela gosta de se colocar, ela gosta de mostrar as ideias dela, ela gosta de participar, de co-criar as coisas. Então dá espaço para ela co-criar as coisas, sabe? Não barra as ideias dela, tipo, absorve as ideias dela. Deixa, porque se ela gosta de brilhar e ela não tem espaço para brilhar, ela não vai se sentir bem. Então dá esse espaço para essa pessoa se brilhar, que ela vai se sentir muito mais, ela vai sentir mais vontade, ela vai ser mais colaborativa e ela vai te ajudar a expandir, porque ela vai usar o brilho dela mesma para te ajudar a expandir o seu objetivo, expandir o seu objetivo mesmo. Se o objetivo é um projeto, ela vai jogar no mesmo time que você. Boa. E antes de falar aqui como não lidar, né, o que não fazer, certo? Não, a gente falou como fazer, a gente falou como fazer. Você que escolheu. A gente falou como fazer. Então a gente vai falar agora como não fazer, tá bom? Só responder uma dúvida aqui da Martina. Ela perguntou: como faz um casal quando um casal é um elemento, né? Um é de fogo e o outro de outro elemento. Daí você vai ter que lidar um pouquinho com uma pessoa de fogo do jeitinho de fogo. Se a outra pessoa for, sei lá, de água, você vai ter que lidar talvez um pouquinho, pegando um pouco mais de emoção, um pouco mais, né, nessa sensibilidade da água, pra você poder equilibrar a sua conversa, tá bom? Não vai ignorar o outro, né, quando for um casal. Você vai se virar nos 30, porque você tem as ferramentas na mão, então você vai sacar um, vai sacar outro e você vai conversar com aquele daquele jeito e com aquela daquele outro jeito. Inclusive na maratona, a gente tá fazendo um estudo de caso, que a gente tá fazendo justamente um casal que um é de um elemento, outro é de outro elemento, e a gente vai mostrar o que a gente faz. Como é que a gente resolve essa, porque isso é super comum. Sim, você tem que levar em consideração todo mundo, né? Mas vamos ver todo mundo separado e aí lá na maratona a gente mistura tudo, tá? Vai até ser bom, porque daí quando chegar na maratona vocês não vão ficar, o que tá acontecendo? Era um ponto assim que a gente ficava, será que vai dar certo, que eles vão sacar? Então a gente trouxe isso aqui pra vocês sacarem. Sim. E aos pouquinhos também, tá, gente? Esse negócio dos 5 elementos não se cobra muito, porque demorou um bom tempo até a gente conseguir internalizar esse conhecimento, tá? Não é uma coisa fácil, de verdade, não é uma coisa fácil. Você lida com pessoas, aí você tem tudo isso refletido no ambiente, você tem que fazer essa conexão, você tem que levar em consideração todo mundo pode estar yang, todo mundo pode estar yin. É muito variável. Todo mundo tem todos os elementos, tem um que sobressair, enfim. É complicado, tá? Vamos colocar isso aqui como um aprendizado. É uma estrelinha a mais. Sabe aquela estrelinha dourada que a tia colocava, não sei se é nessa época, a estrelinha dourada que a tia colocava no caderno. Inclusive, esse ponto dos 5 elementos, exclusivamente, foi o ponto que a gente teve mais dificuldade. Foi o ponto foi o último ponto que a gente conseguiu, beleza. Interiorizar, né? Foi que a gente conseguiu, porque a gente viu quando foi difícil pra gente. Até por isso que a gente enfatiza tanto isso, porque quando a gente entendeu, a gente falou, nossa, isso é muito importante. As pessoas precisam disso, por isso que a gente bate tanto, assim, pra vocês estão ficando calejados nisso, vão achar que isso é a coisa mais besta do mundo, mas, cara, não é. E isso é muito importante. Perfeito. Então agora vamos falar como não agir. Como não agir com uma pessoa do elemento fogo. Tá? Certeza? Tá bom, então como não é? Se a gente falou pra você que a pessoa do elemento fogo é importante você responder rápido, você ser dinâmico, você conversar com ela rápido, sabe aquela coisa, papum, responder em cima e fazer o negócio acontecer?
Então, o que você não deve fazer? O oposto disso. Então, sabe? Tipo, a pessoa demorar pra pensar, demorar pra responder, demorar... Tipo, peraí que eu vou pensar a respeito e eu te dou uma resposta algum dia. Não, a pessoa já vai ter fala feito devagar trocentos com a pessoa de fogo. Se você falar devagar com a pessoa de fogo, ela vai sair da aula, vai começar a descer as pessoas. A pessoa não aguenta. Ela vai querer te dar um tapa. Tipo, fala, ser humano, vai! Então você tem que falar mais rápido. Então se comunica com mais velocidade, com mais agilidade, com mais animação, demonstra animação, sabe? Se você não consegue fazer isso, espelha ele, vai na dele. Vai na dele. Deixa ele fazer, vai indo, vai se animando junto, sabe? Não puxa ao contrário. Então, responde rápido, tenta entrar na velocidade dele. Acho que é bom, né? Sim. E não só em termos de conversa, como também todo o sistema do seu projeto. Né? Por exemplo, se você tiver uma coisa que a gente tem no Feng Shui, né? A gente tem os questionários. Então, a gente tem o questionário de 5 elementos, que é o que vocês já fizeram aí, né? A maioria já fez e já está mais familiarizado. Não é uma coisa tão sim, demora um pouquinho, a pessoa vai lá e faz. Mas a gente tem outros questionários, que a gente pergunta o nome, a profissão, quantas pessoas são na casa, como ele se sente em relação a cada um dos guás. E é um pouco chato de fazer sozinho. Assim, esse questionário que a Té tá falando, tipo, tem a explicação do que é agora e tem um espaço de resposta longa pra pessoa escrever o que ela quer. Eu acho que a gente vai fazer um índice de quantas pessoas podem responder esse questionário, assim, realmente. Sim. Então, em vez de mandar um questionário, em vez de tornar o processo do projeto muito burocrático, fala com a pessoa, sabe? Senta com ela. Vamos fazer um call, a gente faz junto o questionário? Conversa com ela, você pergunta, ela responde, você anota. Não precisa pedir pra ela anotar, entendeu? O mesmo projeto mesmo, em vez de mandar por mensagem mandar áudio, é verdade, uma coisa mais dinâmica. De repente um áudio, de repente vamos fazer um call pra resolver isso aqui rapidinho, né? Tentar colocar ela mais... Deixar ela falar, se expressar, participar, tá? Isso vai favorecer aí você, né? Vai te favorecer porque a pessoa ela vai se sentir melhor aí dentro do processo do projeto. Ela não vai ter bode, que se você fizer uma coisa muito complexa, imagina uma pessoa que ciricutico, não para quieta, e senta aí, em 40 minutinhos você responde todo esse questionário, você escreve de forma pessoal o que você tá sentindo. Gente, ele não vai querer responder, ele vai achar muito chato. Então realmente... Joga no time dele, a favor do seu cliente. O André tá aqui, o André vai participar da noite. Ele falou que a Bel parece ser de fogo. A Bel não é de fogo. Quem sabe que a Bel não fala. Fica quietinho. Fica quietinho, não fala. Quem sabe que a Bel é até fé não fala. A gente vai falar só no final. Não, já falou. Norma já falou. Tudo bem. Quem não viu o chat não tá vendo. Então... E o último? E o último, você tava falando com o André, que daqui a pouco à noite ele tá aí com a gente ao vivo aqui numa análise de Feng Shui, vai ser muito legal, gente. Esse último é bom. Esse último você não... se tiver um jeito errado de falar com uma pessoa de fogo, é esse último. É jogar um balde de água fria na pessoa e nas ideias dela. Então o cliente vai lá e fala, mas e se eu quiser assim, assado, quiser assim? Aí você fala, não, assim vai ficar ruim. Assim vai ficar feio. Aquele cortante, né? Sabe, tipo, quando você apaga a vela... É que eu não vou fazer isso, mas tipo, tá com foguinho aqui e você... Joga água na pessoa, tá bom? Que ela quer... Jamais faça isso com uma pessoa de fogo, tá bom, gente? Ela quer expandir, ela quer brilhar. E se você... lembra? Vocês não sabem ainda, muitos de vocês não sabem. Mas a água apaga o fogo, natureza, certo? Certo. Depende do fogo. Agora a gente tem que comprar como é que chama? Aquele extintor de incêndio. Não é que maçarico. Um extintor de incêndio aqui pro escritório e tem tipo ABC lá, que tem alguns fogos que você não apaga com água, tá? Só pra vocês não fazerem coisas loucas. Mas em termos geral, a água apaga o fogo. Então se a pessoa tá lá trazendo ideia dela, com toda aquela vontade de compartilhar e você apaga o fogo dela, a pessoa vai virar, vai te dar as costas e vai embora. Eu falar, não te dou mais ideia nenhuma. Aí você quebrou a sua comunicação e você vai ter que ralar, assim, pra fazer essa pessoa, não, volta aqui, me dá outra chance, você tem que fazer ela te dar outra chance, porque você já cortou ela. Então, por isso que é interessante você sacar, pra até quando a ideia não for tão legal assim, às vezes a ideia não é legal, tem ideia que a gente não consegue usar no projeto, vocês sabem disso. Se não dá, você fala, que legal, vem aqui comigo, mas olha só, vamos pra lá. Você aborda diferente. Uma pessoa, vocês vão entender isso, quando uma pessoa de metal é papá, resolvido. Tá tudo bem, e tá todo mundo bem. Agora, se você fizer essa mesma ação com uma pessoa de fogo, com uma pessoa de outro elemento, não vai cair tão bem assim.
E se você está prestando um serviço para outro ser humano, ainda mais você está intervindo na casa de outro ser humano, você entender o que esse ser humano vai sentir, pela forma que você falou, vai te dar... Você vai daqui, você vai pra cá, sabe? Você tá é muito mais fácil a sua jornada, é muito mais fácil o seu caminho, é muito mais fácil tudo nesse processo. Isso, no processo como um todo do projeto ou até numa negociação, né? Você vai ter aquela primeira reunião com o cliente, faz essa conversa de uma forma bacana, faz a pessoa se abrir, realmente se comunicar com você, passar por uma experiência bacana, rir bastante, se divertir. Ela se divertiu, ela viu que ela tá em casa, fechou o contrato, tá bom? Então vai ser bem legal. Só fazer um parênteses aqui, gente, sobre o Yin Yang, porque a Roberta, ela comentou aqui, gente, fala o que é Yin Yang, a gente não viu nas conversas subindo, se alguém perguntou sobre isso, tá? Mas, também, só pra falar do Yin Yang, dava pra fazer uma aula inteira sobre Yin Yang, já é um assunto que, tipo, pelo menos eu sou apaixonada por isso. Mas o Yin Yang é aquela bolinha, que você já deve ter visto, que é o símbolo, tá? Que é uma bolinha branca, parece um peixinho, um girino branco com um pontinho preto e um girino preto com um pontinho branco, tá? Aquilo é o símbolo. Mas aquilo é o símbolo do tal, que o negócio está sempre em movimento. Mas o lado escuro está representando a noite, uma energia que está convergindo, uma energia que está se fechando, está entrando. E o branco, eles se representam pela lua. E o branco está representando uma energia que está expandindo, que está indo para fora, que eles se representam pelo sol, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do elemento fogo, Yang, o fogo é para cima. E para fora é muito fogo, é muita luz. É porque o fogo já é um elemento que já tem essa característica de fogo, né? Então é fogo com mais fogo. Agora, quando um fogo tá yin, que é o oposto dele, porque o fogo vai pra cima. Agora, o fogo indo pra baixo, não acontece. Então é o fogo fora da natureza dele mesmo. Então é o fogo convergindo, é o fogo entrando pra dentro, tipo, caminhando pra uma depressão, assim. Por isso que a gente fala que o fogo é muito volátil. Que o fogo com mais fogo é incêndio, o fogo com menos fogo é fogo apagado. Não tem meio termo. Não tem um foguinho mirrado. Eu tenho um foguinho mirrado, mas o foguinho mirrado apaga. Não é muita coisa. Então, por isso que o fogo o fogo especificamente é esse é muito intenso. É muito intenso. Porque é fogo apagado. Não tem meio termo. Tá bom? E uma coisa legal que vocês vão ver lá na frente também, né? Quando a gente fala de Feng Shui, a gente vai poder identificar na casa pontos onde pode estar prejudicando o fogo da pessoa. Então, por exemplo, o fogo da casa é o sucesso, a área do sucesso, que é reconhecimento, é esse brilho todo. Se eu tiver, por exemplo, uma piscina nessa área, eu tenho um sucesso apagado. Então, o fato da pessoa ter uma piscina no sucesso da casa faz ela ter um sucesso apagado, logo isso mexe na energia dela e ela se torna uma pessoa com fogo apagado, tá? Sendo de fogo ou não. E se você não entendeu o que a Tati falou de como é que eu vou saber onde é que minha piscina tá, se minha piscina tá andando no sucesso, você vai assistir a maratona que começa dia 3, porque logo na primeira aula a gente vai ensinar como que aplica o baguá. Vai dar tudo certo, tá bom? É complexo mesmo, tá bom, gente? Não acha que a gente tá tentando complicar. Não é complicado. Tá? É complicado mesmo. Por isso que precisa ver, rever e ir aprimorando esses conceitos, tá bom? Muito bem. Muito bem. A Liana perguntou, vamos ter live às 14 e às 19, certo? Certo. Todos os dias, essa semana e a outra, tá bom? Mas essa já explicou o que vai ser das 7? Das 7 é uma análise de Feng Shui. Inclusive, a André tá aqui, a nossa primeiro pessoa sorteada, tá? Essas análises são feitas por sorteio. Todo mundo tem a possibilidade de participar, tá? Como faz para participar? A gente postou lá no Telegram da Maratona, porque aqui estamos pré-aquecendo pra Maratona, tá bom? Então, inclusive antes da live a gente vai fazer o sorteio da próxima, né? Vamos, 6h30. São 10 pessoas. Tá já bom, foram gente? 5. A gente vai sortear a sexta hoje, é isso, né? Acho que é isso mesmo. Não, já foram 4 e a gente vai sortear a quinta. Não sei. A gente vai sortear o de sexta. Acho que foi isso que eu confundi, é isso aí. Isso, então é a quinta pessoa hoje, tá bom? E ainda tem as pessoas da outra semana ainda que nós vamos sortear, tá? Então participem, né? A gente nunca abriu essa possibilidade. A gente vai fazer um trabalho bem diferente, a gente nunca fez isso. A gente nunca fez. Que vai ser ao vivo com a pessoa, o André vai entrar com a gente na live. É a primeira vez que a gente vai fazer isso, a gente vai abordar usar tudo da casa sobre um aspecto de uma das áreas das 9 áreas da vida, e a gente vai analisar tudo que está acontecendo nessa casa sobre aquele aspecto que a pessoa pediu. Tá? Então vai ser bem interessante, vai ser bem fora da caixinha. Tudo legal, gente. E para finalizar aqui, quais são os passos que a gente pode fazer, nós, né, todos nós juntos, o que a gente pode fazer agora para conseguir aproveitar essas informações que nós trouxemos na live? Das lives, essa semana, assim, de elementos, né, gente? Então, primeira coisa,
Se ficou confuso, se ficou, você não entendeu direito o que é o fogo, gente, nossa recomendação, depois volta aqui, o link vai ficar lá no Telegram, tá? A gente vai tirar do canal, tá? Não vai ficar público, mas o link vai estar no Telegram. Clica lá, reassiste a aula, pelo menos o pedaço onde a Bel explicou como é que é uma pessoa de fogo, quais são as características da pessoa de fogo, e anota, tá bom, gente? Acho que nada melhor do que você escrever e você anotar tudo o que determina aí uma pessoa ser de fogo, tá bom? O primeiro passo é esse, tá? E também, não adianta você saber só um dos 5 elementos, são 5. Então, assiste também as outras 4 lives, porque se você assistir... Se você tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais visual, tem mais gente que é os dois juntos, e tem gente que é de escrever. Então, se você é de auditivo, tudo bem, beleza, só escuta, mas se você for escrever, faz o seu próprio resumo de cada pessoa. A pessoa de fogo, a pessoa de terra, a pessoa de metal, a pessoa de água, a pessoa de madeira, para depois você ter essa informação na mão, para você conseguir saber rápido, né? A diferença entre eles. Eles são diferentes. Mas, por exemplo, já adiantamos, vamos adiantar agora. Uma pessoa de fogo e uma pessoa de madeira vão gerar muita confusão na sua cabeça. Acredite. Porque ele tem uma característica parecida, em comum. Então, vai gerar confusão. E como é que a gente mata a confusão? Com as outras características, né? Sabendo direitinho todas as outras características, tá bom? Então, também, o exercício agora, né, que a gente quer propor aqui pra vocês passarem o resto do dia de hoje, passar também até amanhã às 2 horas da tarde, quando a gente vai falar do próximo elemento, 24 né? horas. 24 horas, pode ser. Tentando identificar pessoas de fogo na sua volta. Pode ser sua família, seus amigos, pode ser até na TV, em filmes, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta aqui, quem já tá aqui com a gente no canal há mais tempo vai se identificar com isso. Vocês já se pegaram assistindo TV, assistindo uma série, assistindo um filme e colocando os conceitos do Feng Shui no filme? Quem já fez isso? Outro dia tava lá, nossa, a pessoa tem uma infiltração no lugar da prosperidade. Ou então a pessoa tem isso, aquilo. Ou às vezes você vai num restaurante e, tipo, tem um garçom lá e você fala, meu, eu tenho certeza que essa pessoa é de metal, sabe? Você chuta. Porque você começa a chutar, mano. Você começa a sacar as características da pessoa. Então é isso que a gente quer que vocês façam. Treinem o olhar, tá bom? Não vai deixar pra fazer isso quando o cliente chegar na sua frente. Tá bom? Né? Pelo amor de Deus. Treina antes. Não vai adiantar, tá bom? Então, treina antes essa visão aí. E testa com as pessoas. Assim, o objetivo não é nem acertar. O objetivo é você tentar. Tá? Tipo, tenta achar, tipo, que informação que você tem agora? Fogo. Então, sabe aquele... Liga o radarzinho assim, tenta achar pessoas de fogo na televisão, na novela, no filme, como até falou, pra ver se você consegue achar essas características. Beleza? Beleza. A Dani, que trabalha com a gente, ela é de fogo. Tem que ser de fogo pra trabalhar no suporte, viu, gente? Tem que ser de fogo pra trabalhar no suporte. Porque gosta da comunicação, gosta de conversar com pessoas, de compartilhar, de falar com todo mundo. Isso é incrível, tá bom? Outra ambulância. E também, né? Nossa. Além de ver fora, tenta ver dentro também, tá? Tenta falar assim, nossa, quando eu estou expressando o meu fogo, né? Nossa, aquele dia eu realmente estava com um fogo muito yang, ou eu estava muito yin, aquela época da vida eu estava realmente muito yin, talvez até um pouco depressivo, tá? Vocês vão ver que o fogo yin, ele acaba confundindo até um pouco da água, né? Porque é muita emoção e rola uma depressão, tá? Porque imagina que uma pessoa que era pra brilhar, ela tá apagada, tá? Isso mexe com as pessoas, tá? Então pode ser que em momento de depressão possa ter aí um fogo yin, tá? Então se veja, porque afinal de contas todos temos todos os elementos, se vejam nessa situação de fogo também vai ser bem bacana. Quando você está expressando fogo, muito bom. Tanto equilibrado, quanto yang, quanto yin, tá bom? Uma outra sugestão que a gente tem aqui é para assistir a maratona, porque na maratona a gente vai falar sobre essas questões dos elementos, a gente vai trazer todas essas questões, a gente vai fazer essa análise mais condensada dos 5 elementos e a gente vai fazer essa relação mais pessoa do elemento, casa do elemento, né, o elemento realmente como que você usa isso na decoração, e a gente vai dar um passo a mais lá na maratona, que é, beleza, sei o elemento, daí a gente vai entender como que os elementos das pessoas se relacionam, como uma pessoa, que nem perguntaram aqui, o cara, sei lá, num relacionamento, um cara do elemento madeira vai se relacionar com a esposa do elemento metal. E o que você faz na decoração, né? O que você faz na arquitetura. Como é que a gente organiza isso no nosso projeto. E só dar uma pinceladinha aqui de ambiente, né? Só porque a gente esqueceu. A gente não tava
sobre isso, tá? Ambientes de fogo, gente, mesma coisa, as mesmas características. Então, um ambiente alegre, um ambiente iluminado, então um ambiente com muita luz, um ambiente com o próprio fogo, um ambiente que permita a convivência humana. Exatamente. Um ambiente que deixa que, porque se elas gostam de pessoas, um espaço que dê para receber, que tem espaço para mais pessoas sentarem, que dê para dá para fazer uma festa em casa, que funcione isso. Exatamente. Então, a gente pode trazer essas mesmas características para arquitetura e decoração, tá bom? Justamente pensando nessa característica do fogo, certo? É claro que vocês vão ver lá na maratona que tem alguns pontos bem específicos que a gente pode usar, objetos bem específicos, cores bem específicas, tá? Mas, antes de pensar nisso, pensa no astral, no clima que você quer no ambiente, tá bom? Se é um clima mais sério, mais sóbrio, mais metal, ou se é um clima mais aconchegante, a terra, aconchego, ou, no caso, um ambiente mais divertido, um ambiente mais alegre, mais iluminado, mais pra cima, mais conviver, que é tudo isso que representa o elemento fogo, certo? Beleza? Foi, ó, menos de uma hora. Conseguimos. Muito bom, gente. Então, esse aqui foi o elemento fogo, tá? Se você não se inscreveu na maratona ainda, se inscreva. Eu vou mandar aqui, agora, deixa eu só pegar aqui o questionário dos 5 elementos. Peraí, deixa eu pegar. Beijo, Carol. Manda um beijo pra Gil também. Deixa eu pegar aqui. A Lu perguntou, a Dani é fogo, não imaginava. Gente, fogo é acolhedor. A Dani é muito acolhedora, o fogo é acolhedor, ele recebe todo mundo. Ele cria espaço para as pessoas chegarem e expressarem as ideias deles. Dani é super fogo. Peraí que tá travando, eu tô tentando pegar aqui. Quem tá no Instagram, é só ir lá na bio. Na bio tem um Linktree, e no Linktree tem lá, questionário dos 5 elementos, tá bom? É bem facinho, é só clicar lá. Agora, do YouTube, estou tentando pegar, não sei se a internet vai me deixar. Então é isso, gente. Mas o conteúdo de hoje era isso que a gente queria trazer pra vocês. Perguntas? Mandem aqui. Alguém tem alguma pergunta pra gente finalizar? Enquanto a Tef vai procurando aqui o link, eu tô vendo aqui o chat. O controle do chat também tá com ela, então eu não consigo voltar pra ver as perguntas que já foram. Mas mandem aqui perguntas. Esperando o delay, né? Porque vocês estão aí em delay. Deixa eu abrir vocês. Ativar comentários. Acho que a gente travou. A gente travou? Estamos travadas, mas a Tef está mandando aqui o link para vocês. Pronto, ela conseguiu. Estamos travadas por causa disso. Tá quase, tá quase, tá quase. Peraí que travou geral agora. Bom, pelo menos a aula aconteceu, né? Já deu tudo errado logo no começo. Não sei se vocês já fizeram live, pessoal, mas é assim, viu? Dá tudo errado, mas dá tudo certo no final. Por isso que a maratona não acontece em live, pra deixar bem claro. Que a gente não ia aguentar. A gente já pensou em fazer ao vivo, mas a gente falou, não vai dar certo. Se der tudo errado. A maratona é aulão, hein, gente? Tem muito conteúdo lá, você não tem uma ideia. Ó, pra quem não se inscreveu ainda, a maratona são 3 aulas gravadas, tá bom? Mais 2 aulas ao vivo com a gente, tá? Onde a gente vai realmente pegar do 000 e até o final, assim, de uma análise, de uma consultoria de Feng Shui. É bem legal mesmo, tá? Deixa eu só confirmar se deu certo aqui. Deu. Legal, tá? Então vale super a pena. Quem não se inscreveu ainda, vai lá no Instagram, clica e se inscreve. Só travou pra gente, elas estão falando que pra elas não travou. Ah, então menos mal, graças a Deus. Bom, pra gente tá tudo travado, que bom que pra vocês não travou mesmo. Muito bem, gente, muito bem. Então é isso, certo? Isso. Sim. E só deixar aqui um pensamento para amanhã, tá? A Mônica falou aqui, gosto de ambiente iluminado e receptivo, tá bom? Mas não significa que ela seja de fogo, tá bom? Por quê? Porque existe uma relação entre os elementos, tá bom? Cara, isso é muito legal. Tá? Tem que estar com a coceira agora de Um elemento, ele dá energia pro outro. Um elemento, ele nutre o outro. Então, pode ser... cadê a Mônica? Pode ser, Mônica, que você goste do fogo porque o fogo te alimente. E o seu elemento não é o fogo, mas sim o elemento que vai ser alimentado por ele, tá bom? Então fica essa pode ser o próprio elemento, isso. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Vocês vão entender na maratona, na verdade, né? Isso mas tem que saber tudo, né? Sim. Então, gente, amanhã... Só trazer aqui
Camila, dá sim pra traçar o perfil com criança. As crianças conseguem sim responder, tá? Quando é muito pequenininho, você vai, tipo, você faz a pergunta e você marca, né? Mas dá sim, tem muita mãe que consegue identificar o elemento das crianças pela personalidade dela, pelo que elas falam, pelos gostos dela, super dá. E a Glenda perguntou aqui, tem relação meu filho de fogo ser mais apegado comigo, que é a madeira, do que com meu marido, que é a terra? Tem super, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Porque é isso que ela ainda tá falando, é o que a Tef tá comentando aqui. Tem essa relação entre os 5 elementos e cada pessoa, ela vai se sentir muito bem, ela vai tender a se sentir muito bem com determinadas pessoas, vai sentir... Que nutre ela. E vão sentir, mais de repente, mais dificuldades, vão se sentir mais desafiadas pelas pessoas que barram a energia dela, que controlam a energia dela. Então tem mais tendência da faísca. E tem outras relações ainda que a gente nem comentou aqui com vocês, que não fazem nem ideia. Mas tem uma super relação e é por isso que a gente tá falando, por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Porque você saber disso, se você sabe que a pessoa, de repente, é do elemento que você favorece ela vai sentir bem com você. Sim. Se você sabe que você é do elemento que desafia essa pessoa, você sabe que você vai ter que tomar muito cuidado pra conseguir fazer essa relação dar certo. Sim, você vai ter que realmente ter um autocontrole aí pra dar tudo certo. Tá bom? Com o cliente, tá bom, gente? Estamos focando aqui no cliente, tá certo? Bom. Então, amanhã, 2 horas da tarde, elemento terra. Tá bom? E hoje à noite, às 19 horas, estaremos aqui com o André para fazer o teste da análise. Vai ser a nossa cobaia. De Feng Shui, nossa primeira cobaia aqui, André. Nos vemos às 7 horas, tá bom, gente? 6h30 tem sorteio. E 6h30 tem sorteio nos stories, tá bom? Pro próximo ganhador da análise. De sexta-feira dessa semana ainda. Beleza. Então é isso. Beijo, pessoal. Obrigada, viu? Beijo, 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 beijo.